Saudações para vocês que se encontram do outro lado. Fala para vocês, Jorge Gonçalves. Sejam bem-vindos ao meu canal Aprenda Contabilidade com Jorge Gonçalves. Neste primeiro módulo intitulado Me Explica, Dicionário de Contabilidade, o Patrimônio, abordarei relativamente a utilidade ou então o manuseamento do mesmo material, no caso, o Dicionário de Contabilidade, o Patrimônio. Por que isso? Porque após o seu lançamento oficial, isso foi realizado no dia 1 de dezembro, houve várias solicitações para a elaboração deste vídeo, com a finalidade de explicar o seu manuseamento. Por isso, fiquem ligados ao canal até ao final deste vídeo. O Dicionário de Contabilidade, o Patrimônio, é um material que auxilia na elaboração do balanço patrimonial. Ela tem como finalidade apresentar de uma forma simples e sintetizada como identificar a natureza das contas do balanço, sendo que o balanço enquadra-se na categoria das três principais demonstrações financeiras que as empresas preparam para avaliar e apresentar o resultado das suas atividades empresarial. E como sabemos, para a elaboração de um balanço, nós devemos ter em conta a sua estrutura e os seus elementos que dela fazem parte. No caso, estamos a falar do ativo, estamos a falar do passivo e, por último, temos o capital próprio. Mas, para deixar mais claro tudo quanto está se abordado aqui, eu trouxe para vocês, ou no caso, elaborei para vocês, um pequeno exercício da seguinte forma. A JAD Comércio Geral e Prestação de Serviço, uma empresa sito no município de Kakwaku, Luanda, durante o ano de 2023, apresentou os seguintes elementos patrimoniais. Primeiro, nós temos 10 computadores para o escritório, no valor de 2 milhões, cheques por depositar, no valor de 1 milhão de kwanzas, saque do fornecedor, 200 mil kwanzas. Normalmente, para a elaboração do balanço, nos é dado sempre os elementos que fazem parte do balanço, e o nosso objetivo é o quê? Na verdade, é identificar primeiro a natureza da conta, ou no caso, a natureza dos elementos, a que conta pertence, para então levarmos para o balanço. O primeiro, nós temos aqui o computador para o escritório. Sabemos que os computadores para o escritório são o quê? São os equipamentos administrativos que as instituições utilizam para a realização das suas atividades, no caso, atividades administrativas. Então, sendo um equipamento administrativo, eu como estudante, eu como profissional de contabilidade, me deparando com um elemento patrimonial do gênero, e poderia ser este como um outro, mas para este exemplo nós temos o computador para o escritório. Então, não tendo o conhecimento a que conta ele pertence, eu faço a consulta do mesmo dicionário. Então, vou para o dicionário e pesquiso o equipamento administrativo a que conta ele pertence. De uma forma resumida, eu procurei trazer aqui um pequeno slide, aquilo que é uma demonstração do nosso dicionário. Nós temos aqui o equipamento administrativo. Como podem ver, equipamento administrativo, o dicionário ele é prático e muito dinâmico. Nós temos aqui o equipamento administrativo, antes mesmo da definição, ele nos dá logo a que conta o equipamento administrativo pertence, no caso, conta do ativo. E posteriormente, nós temos a definição, no caso, é importante sempre nós sabemos os conceitos daquilo que está a ser abordado. Nós temos aqui o conceito de equipamento administrativo
E posteriormente nós temos a estrutura do balanço, ou seja, o dicionário, para além de lhe dizer a que conta este mesmo elemento pertence, ainda lhe dá a estrutura do balanço. Nós temos aqui o lado esquerdo do balanço, faz parte dela o ativo, o lado direito temos o capital próprio mais o passivo, ou no caso o passivo. Ainda, não obstante ela lhe identificar que ela pertence à conta do ativo, ainda nos dá esse privilégio da sua divisão, ou seja, conforme temos aqui o X vermelho marcando o local onde este mesmo elemento deve pertencer, nós temos aqui ativo não corrente, ou seja, ele diz que para este exercício, este elemento patrimonial, o equipamento administrativo, ela faz parte do ativo não corrente. No caso, diante deste exercício, estaríamos, aqui no caso, vamos lá ver, com o final mais ou menos dessa estrutura. Nós temos aqui a estrutura do balanço, temos a conta ativo não corrente e posteriormente temos o equipamento administrativo no valor de 2 milhões de kwanzas. Assim sucessivamente nós elaboramos para cheques por depositar, saque do fornecedor. Em função do tempo, nós terminaremos simplesmente com o equipamento administrativo. De uma forma resumida, o dicionário lhes diz que é uma conta do ativo, mas propriamente no ativo não corrente. E por fim ficamos com a estrutura do balanço desta forma, o equipamento administrativo no valor de 2 milhões de kwanza. Em suma, esta era a apresentação do mesmo material. Espero que tenham gostado. Foi preparado especialmente para todos vocês que desejam percorrer um percurso contábil. É necessário termos conhecimentos teóricos, é necessário termos conhecimentos práticos no caso, mas não esquecendo sempre daquilo que é a base, porque a base é fundamental para percorrermos qualquer caminho. Então, se você chegou até aqui, até ao final deste vídeo, isto significa que, ou então mostra que tu és amante da ciência contábil, e se estiver interessado para a aquisição deste mesmo material, temos aqui o nosso número ou terminal telefônico que pode entrar em contato mesmo pelo WhatsApp 938 74 41 56 ou então pelo Facebook Jorge Gonçalves ou pela nossa página Aprenda Contabilidade com Jorge Gonçalves. Até lá, votos de um bom dia.